TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar Euclides Rodrigues, que é o atual administrador do trânsito de Lajeado, posso dizer assim, ou melhor, um administrador dos grandes problemas do trânsito do nosso município. E eu te trago aqui ao meu programa porque realmente eu percebo que Lajeado existe muitos carros e eu não sei como é que tu faz esse milagre. Então, bem-vindo ao meu programa e vamos ver se o que tu pode nos mostrar de novidades do nosso trânsito, Euclides. O que tu pode dizer para nós, assim, do que está sendo feito com relação aos problemas que ocorrem em Lajeado e que vocês geralmente têm as soluções? Nós buscamos soluções, mas nós vivemos numa cidade que tem 78 mil habitantes e que tem 60.500 veículos registrados. E como somos uma cidade polo, nós recebemos veículos de outras cidades. E a quantidade de veículos que entra a cada mês nas vias de Lajeado é muito superior àquela disponibilidade que nós temos para dar espaço para esses veículos andar com aquela frequência que todos os condutores gostariam de ter. Então, administramos um setor bastante conflitante, né? Porque as pessoas estão apressadas, né? Elas não gostam nem de esperar aqueles 20 segundos no semáforo, né? Porque eles têm compromisso. Então o semáforo tem que funcionar, a via tem que... E aí acontece muitas vezes a questão das imprudências, né? E isso a gente vai tentando administrar. Euclides, antes de adentrar nisso aí, até que o nosso programa em tese seria jurídico, mas com o tempo a gente começou a trazer personalidades de cunho inteligente que vêm engrandecer o nosso conhecimento aqui no Alto Taquari pela televisão. Quando tu assumiu o departamento de trânsito, né, existia uma preparação. O que tu almejava o que tu vias em Lajeado antes de assumir o departamento de trânsito? O que tu via? E daí, quando veio esse teu novo cargo, o que tu tangenciou? O que tu disse, olha, Lajeado precisa ser mudado em algo? Eu sou um ente político, estou na prefeitura em função disso também, mas eu tenho que ter a ciência de que eu coordeno um departamento eminentemente técnico. Então, quando me foi passada a missão do Departamento de Trânsito, eu sabia que não poderia exercer uma função política, e sim técnica. Aí vamos pegar o histórico disso. A quantidade de veículos crescendo e as vias, como eu coloquei antes, mas nós vimos de uma administração que tinha feito em 2008 uma reorganização do trânsito em Lajeado. Não questionamos isso. Essa é a realidade, estava implantado, então o que nós começamos a fazer? Onde nós podemos melhorar isso? Até porque, se você faz uma mexida que é estruturante e não dá aquele segmento, fazendo que constantemente hajam pequenas modificações, ajustes, né? A tendência é condenar o projeto à sucumbência. Por quê? O mercado imobiliário cresce mais para um lado do que para o outro e essas coisas têm que ser ajustadas. Então, quando foi feito em 2008, ele teve tempo de ser feito algumas alterações, alguns ajustes. Mas aí mudou a administração, foi quando eu entrei. Peguei a situação atual e imaginei o que poderíamos fazer para que não viesse a desfazer tudo o que estava feito, mas melhorar aquilo que deveria ser melhorado. E foi nesse viés que nós entramos. Então, o primeiro que nós identificamos, por exemplo, você desce e não podia entrar como hoje entra ali na Pasqualini, no Posto Faleiro. Né? Correto. Então, por quê? Canalizava muito um fluxo num local impróprio para ele. Abreviamos ali e fizemos uma pequena modificação. Essa modificação não quer dizer que nós mudamos o trânsito de Lajeado, não, nós ajustamos ele a uma realidade que estava se apresentando. E ela tem que ser constante, nós temos que estar atento a isso constantemente, né? Porque o que foi feito porque na época precisava. Então, assim, se nós fizéssemos hoje uma reorganização do trânsito, algumas coisas nós não faríamos, porque a experiência nos mostrou que o mercado cresceu mais para um local do que para o outro. Uma realidade, Jardim do Cedro, há 5 anos atrás, era um bairro de Lajeado, com quase 2.000 apartamentos sendo entregues lá.
as pessoas foram morar lá, então, quer dizer, o fluxo muda. Nós temos que estar atento para isso. E esse talvez seja o maior desafio. Nós não podemos fazer coisas repetitivas, nós temos que estar um pouco na frente do processo e também não justificar muitas coisas que às vezes a gente não consegue fazer com erros do passado. Não. O que foi feito porque precisava ser feito naquela época. Né? O que está sendo feito agora está sendo feito por coisas que nós precisamos. Um exemplo, Alberto Pasqualini, no trecho para a Univates, da 386 para lá. No ano passado nós sofremos muitas críticas. Muitas críticas, foi assim, foi duro. Né, aquele início de ano, nessa época mais ou menos, que a gente aproveita para fazer as modificações, porque há menor número de veículos nas vias, e fizemos uma modificação. Uma das mais estruturantes foi tirar o estacionamento dos dois lados, porque ela é uma via expressa, ela traz pessoas, leva pessoas para a Univates, não só por isso, mas ela traz pessoas do loteamento dos médicos, do universitário, de Arroio do Meio, que fazem aquele acesso ali para chegar ao centro. E vejam, nós temos, com exceção da Pasqualini, que é o caminho mais fácil para nós transpor a 386, nós só temos a Nossa Senhora do Caravaggio, que faz lá perto lá do Alto do Parque, e depois a Ponte Seca. Então nós temos, com segurança, para passar de um lado do outro para a rodovia, nós temos 3 acessos só. A Pasqualini é um deles, então ela precisava, ela merecia uma atenção especial. Fizemos com que ela fosse uma pista rápida. Para isso nós temos que tirar o estacionamento. Nós enfrentamos ações jurídicas, nós enfrentamos manifestação da comunidade local. E hoje eles entendem, né, que nós não podemos administrar pensando em meia dúzia de empresários que talvez vendesse algumas mercadorias a menos em função da atitude que nós tomamos, mas que com isso a gente facilitou o fluxo. Eu lembro de uma medição que foi feita na época, quando fizemos as alterações e depois começaram as aulas. E aí a aferição que foi feita, inclusive pelo Jornal Informativo, aumentava em 3 minutos aquele percurso na hora do pico, né? Quando o fluxo de veículo aumentou 600%. É muito. Naquele horário. Então, quer dizer assim, isso nos dá a segurança de que aquela mexida que nós fizemos foi uma mexida necessária, mas com acerto. Agora, nesse mês, estamos melhorando algumas coisas que na época não foi possível fazer, e até porque nós sabemos que a forma como nós atuamos, nós mexemos a forma como as pessoas vão e voltam para casa, vão e voltam para o trabalho. Então nós temos que ser muito cautelosos para fazer primeiro um trabalho técnico e depois implantá-lo, para não fazer hoje e desfazer amanhã. Então o que acontece? Esse mês e o mês que vem nós vamos estar mexendo naquele trecho de novo, melhorando. Porque como ela é uma avenida, ela vem em 2 pistas, nós não podemos permitir tantos acessos à esquerda como está acontecendo, porque o fluxo vem vindo normalmente, aí o veículo da frente para entrar à esquerda, né? Então assim, num local, na Emílio Abchecker, que fica próximo ao trevo ali da Univates, nós temos 9 boletins de ocorrência. Aí colocamos uma placa lá proibindo estacionar, proibindo dobrar à esquerda, porque mas mesmo assim as pessoas cometem a infração. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o canteiro da Emílio Abchecker no meio da pista até o trevo da Univates. Vai dar 2 quadras. Então, quer dizer, a pessoa que entraria ali, ela vai até o trevo, vai 2 quadras a mais, faz o trevo com segurança e entra sem problema nenhum. Ela não vai causar problema, não vai diminuir o fluxo do trânsito e vai estar em segurança. Então, essas pequenas adequações a gente vai fazendo, assim como na frente do Max, por exemplo, nós vamos impedir aquele acesso ali. Até porque nós tínhamos oferecido ao próprio Maxi uma alternativa onde usaríamos aquele semáforo que tem do lado da Tubete ali, atrás do posto Facina, que é na Sidônia Prediger. As pessoas acessariam o Maxi por ali, mas teria que fazer um portão interno no pátio do Maxi. Eles não fizeram porque era a determinação da administração central deles, então nós vamos fechar, vai ficar um pouco mais difícil para os usuários, né? Mas nós não podemos continuar comprometendo o fluxo naquele local onde as pessoas convergem à esquerda ali, se arriscando ao fluxo que vem de cima. Né? Então estas coisas a gente vai fazendo
E nós vamos aprimorando, nós não modificamos, que era sempre aquela questão que nos faziam, porque a gente era um outro governo, com uma outra sigla. Ah, vocês estão mudando? Não, nós não estamos mudando, nós estamos aperfeiçoando. E essa é uma palavra que eu sempre procurei usar, até porque o trabalho que foi feito foi um trabalho pensado. Em respeito às pessoas que fizeram o melhor de si. Se não deu tudo certo, bom, cabe a nós fazer um trabalho consistente no sentido de fazer com que ele chegue o mais próximo do essencial, do ideal, daquilo que as pessoas precisam. Euclides, tu falasse ali naquele fluxo que vai à Univates, e fora esse ponto crítico que vocês com certeza já modificaram e a coisa ficou para melhor, quais são os outros pontos críticos que tem na cidade de Lajeado? Nós temos a Benjamin, onde nós estamos mexendo agora, inclusive vai ter uma coisa mais... Hoje estamos atrapalhando o trânsito, porque uma obra da Corsan está fazendo com que primeiro a água, depois o esgoto fosse feito, e ela vai ser, possivelmente nesse ano, removido todo esse asfalto e colocada uma camada asfáltica em cima do posto faleiro até os bombeiros. Esse é o nosso ponto crítico hoje, porque ela dá acesso a Lajeado por aquele lado. As pessoas que vêm da montanha, as pessoas que vão vir de Santa Clara, porque está aumentando o asfalto no sentido Lajeado-Santa Clara, pela Benjamin Constante. Então, é o nosso ponto de estudo hoje. Em termos práticos, o que nós temos e já vamos fazer agora é da onde nós não vamos ter a interferência da remoção do asfalto, né, para cima, que é ali no entroncamento próximo aos bombeiros, né? É a rua Hermano Weisheimer, ou seja, quem vem do Sansão, quem vem da 130 e quer acessar para entrar para o lado da rodoviária. É muito crítico. Então, o que nós fizemos? Fizemos um estudo ali e a gente identificou o seguinte, até porque havia uma exigência praticamente do pessoal, dos moradores da montanha, das suas lideranças, pedindo um semáforo. Pensei eu também. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto, levamos até a comunidade, juntamos as lideranças, vereadores e justificamos que ali não é um local de semáforo, né? Por quê? Por que as pessoas não conseguem atravessar Paulo Schlabitz e outras ruas ali? Porque a Benjamin está sempre com fluxo constante. Mas olha, aqui na 7 de setembro tem um semáforo com um siga livre. No presídio e rodoviária tem um semáforo com siga livre. Então as pessoas não têm realmente um tempo para elas fazer essa travessia. O que o estudo apontou? Nós vamos colocar um semáforo próximo aos bombeiros, isso possivelmente agora já no mês de fevereiro, próximo aos bombeiros, naquele entroncamento ali, quem vem do Sansão, que é Hermano Weisheimer, quem vem da 130 e quer acessar a Benjamin para descer para o centro ou para ir para a rodoviária, ele tem que parar. Então, naquele momento que para ali, as pessoas fazem aquele acesso e descem para o centro. Nesse meio tempo, lá em cima no PS e naquela região lá para cima da montanha, o pessoal está fazendo a transposição da via. Mas vamos conjugar o semáforo da rodoviária ou do presídio, né, que no momento que fechou ali, 10 segundos depois vai fechar o da rodoviária, vai fechar, né, e vai fechar o da Autopeças Apolo ali da 7 de setembro. Certo. Então, nesse meio tempo, nós disciplinamos o fluxo no sentido contrário e vamos ter a solução para aquela travessia lá em cima, principalmente porque vai dar um fôlego, né? Vai ficar, de repente, 20 segundos parado para que as pessoas possam fazer essa travessia. E ainda oportunizamos as pessoas que vêm da RS 130 e quem vem ali do Sansão de ter um acesso controlado por um semáforo para eles acessar a Benjamin Constante. E mudamos porque quem quer, e aí vamos fechar aquela entrada, porque quem vem da montanha, ali na Alvebra e aproveita e quer passar por cima, quer entrar na 130, isso não vai ser mais possível. Hoje já é um risco muito grande. Por quê? Há 5 anos atrás isso era possível porque o fluxo da 130 era muito menor do que é hoje. Hoje ele está proibitivo,
porque as pessoas se arriscam demais, passando certeza. por cima de duas vias para entrar. Então, antes, ali próximo aos bombeiros, tem uma rua nova, ela vai dar lá naquela rótula do IMEC, né? E aí a pessoa vai acessar Arroio do Meio, Porto Alegre, saindo da montanha. Não vai ter mais aquele acesso por cima ali na Alvebra, que o cara entra ali, só tem aquele acesso quem vai para Cruzeiro do Sul. Então passa por cima da ponte, faz o retorno e vai para Cruzeiro, quer dizer, vai no sentido Venâncio Aires. Isso é, assim, ó, é um ponto terrível do fluxo hoje, do trânsito. Mas toda a Benjamin Constant, respondendo a tua pergunta, dali para baixo ela é problemática. Nós temos aquele entroncamento da Padre Amsterdam, que é com a Olavo Bilac, ali no posto Fórmula. Eu sempre gosto de situar algum estabelecimento comercial, porque aí as pessoas se situam, às vezes por nome. Mas eu também, às vezes, a gente se perde. Não... Eu sou de Lajeado, às vezes me perco nas ruas. Então a gente faz essas referências não como um comercial, mas como um ponto de referência. Ali, ó, nós temos um semáforo que ele está ali há muito tempo, não podemos mexer. Ele é tão arcaico, ele está tão ultrapassado, que se nós mexermos no tempo, e nós já tínhamos que mexer no tempo da Benjamin, nós tínhamos que dar mais tempo para o fluxo da Benjamin, porque ali tranca, em detrimento das transversais, mas nós não podemos mexer porque ele não aceita mais nenhum tipo de programação diferente do que aqui está. Na licitação que nós fizemos, que agora deve estar... definida agora em janeiro, nós estamos trocando todo o sistema semafórico da cidade, onde tem lâmpada incandescente, nós vamos colocar LEDs. Porque a lâmpada incandescente que nós usamos é de 60 watts, ela não está sendo mais produzida. Então tem que migrar para o sistema LED. E também com isso nós vamos mudar o controlador, que é na verdade a memória de um semáforo. Ali tem um controlador com 4 tempos, nós temos que colocar 6 ou 8 tempos ali para mexer um pouco naquele fluxo ali. Então, paciência aos telespectadores no sentido de que aquele trecho agravado com o trabalho que a Corsan faz hoje, descendo a Benjamin, ele é complicadíssimo. Agora, uma coisa nós temos que alertar, inclusive, principalmente a classe empresarial que atua naquele trecho da Benjamin Constant, onde ainda é permitido estacionamento. Isso é um luxo. Isso vai ser proibido. Por quê? Já está dentro do projeto de vocês. Está dentro do projeto. Então, assim, ó, ou sim, a Benjamin Constant vai ser como naquele trecho que nós fizemos no ano passado, na Alberto Pasqualini, onde é uma via de acesso, cumprindo o que é a verdadeira função de uma via. A via não é para estacionar, a via é para levar as pessoas de um lugar para o outro. Então temos que ter agilidade. Nós temos consciência que as pessoas que entram ali vêm de outros municípios e vêm. E vêm de Venâncio, e vêm de Santa Clara, e vêm de Arroio do Meio, todas ou entram pela Pasqualini ou entram por ali. Então nós temos que ter 2 pistas ali, ó, do início ao fim. Para nós termos 2 pistas em alguns locais, nós vamos ter uma necessidade urgente de tirar os estacionamentos. E as pessoas terão que nos entender de que o estacionamento é nas transversais, porque ela é uma via expressa. Na verdade, Euclides, assim, eu já tinha pensado nisso e penso até um pouquinho diferente. Eu me lembro que Porto Alegre, um tempo atrás, há muitos anos atrás, os carros passavam no Rio da Praia. Começaram há muito tempo atrás, tirar os carros, né? E depois era o calçadão. Eu vejo que o futuro Lajeado, aquela Benjamin vai ser assim, no futuro eles vão fechar. Mas e agora? Eu vejo pelo lado um pouco do comerciante, eu vejo também pela questão daquelas pessoas que às vezes querem ter um acesso rápido. O escoamento do estacionamento vai ser todas pelas ruas paralelas, laterais? Porque tu vai ter que dar uma solução para isso aí, né? Como é que tu vê a solução disso aí? É que na verdade... Enquanto nós temos daqui a Univat, são 3, 4 comerciantes. Vocês que tiveram relativamente em prol os demais, né? A comunidade veio a ganhar. Mas agora nós estamos falando de uma via que é uma artéria comercial de Lajeado, né? E eu não estou fazendo nem a defesa deles. Eu estou querendo ver como cidadão, que às vezes tu quer deixar ali. Como é que vai ser a questão dos estacionamentos? Como é que vai ser isso aí? Ali nós... assim, ó, aí nós temos que ir um pouco mais adiante e é muito oportuna essa colocação, porque me dá a oportunidade de colocar, e eu gostaria que o telespectador pensasse comigo, num futuro, não hoje, não amanhã, não nesse próximo Natal, não,
2018, 2020, né, nós vamos ter que optar por um outro meio de transporte. Sim, nós optamos, o Brasil optou pelo meio do transporte individual. Então eu quero chegar no meu local de trabalho com o veículo. Numa reunião dos secretários, eu sugeri que hoje nós temos o seguinte, para isso, quem cuida disso é a Secretaria de Planejamento. Em Lajeado hoje, a lei determina o seguinte, para cada 100 metros de área construída, um estacionamento. Eu pedi, as ruas não estão mais aguentando isso. Essa é a pergunta. A minha sugestão é que nós modifiquemos a lei para, pelo menos, então, a cada 50 metros, um estacionamento. Por quê? Porque as pessoas vão deixando o seu carro na rua. Então, tem um edifício com salas comerciais, ela só tem espaço para metade das pessoas que lá trabalham colocar os seus carros. Então, claro, tem salas que não tem estacionamento. E aí me veio a resposta que eu não esperava. A tendência não é essa. São Paulo é 35. Está mudando, está aumentando. Cada 35 metros construído, uma vaga de estacionamento. Só que isso faz com que os veículos ocupem o espaço nobre das construções. Ali onde é que poderia ter um estabelecimento comercial, gerando renda, emprego, impostos, tem um carro estacionado. Eles estão mudando para 50 e querem chegar a mais. Por quê? Tem que priorizar os outros meios de transporte. Transporte urbano, seja ele de metrô, seja, que não é o nosso caso, mas o caso que eu falei em São Paulo. Mas assim, nós temos que usar mais o transporte urbano. Nós temos que utilizar mais transportes alternativos, né? A carona, tem as pessoas às vezes que para se deslocar 5 quadras já vão de carro. Isso é verdade. Faz esse percurso então a pé. Mas aí tem outra situação. E o nosso transporte urbano, então eu vou sair, por exemplo assim, eu estou lá no Campestre, eu vou para o centro, eu não posso ir de ônibus. Hoje não podemos mesmo, porque o nosso transporte, ele está sob júdice e tal, por causa da questão, mas nós estamos com um processo licitatório agora, no mês de janeiro, já lançando para escolher uma nova empresa que vai fazer esse tipo de transporte. Nesse novo tipo de transporte, modificações, mas assim, modificações estruturantes, coisas que nós não temos hoje, não podemos nem exigir, isso não é demérito para as empresas que hoje operam o sistema, eles estão operando pelo contrato. Então assim, vamos colocar bilhetagem eletrônica? Se vocês me garantirem mais 10 anos, nós não podemos. Né? Então, bilhetagem eletrônica. Nós, assim, rapidez. Os ônibus hoje serpenteiam muito. Então, para sair do Jardim do Cedro até aqui, as pessoas levam 50 minutos, quando não mais. E outra coisa, perdeu das 8 horas só às 9. Então, a exigência que nós temos no novo transporte coletivo em Lajeado é mais horários e linhas mais rápidas, não serpenteia tanto. Então um horário vem por aqui, outro lá, e vamos fazer com que de 15 em 15 minutos as pessoas... eu perdi o ônibus agora, mas daqui 10 minutos vai ter outro. Né? Então encoraja as pessoas, elas sabem que vão sair às 8h03 e vão chegar às 8h17. Não, se o meu compromisso é às 8h30, claro, eu vou com esse ônibus. Óbvio, você tem que ter essa garantia. Exato, né? Essa garantia. Aí nós deixamos um pouco mais os nossos veículos em casa. E aí responde um pouco da tua pergunta com relação àquele trecho ali, de bastante comércio, próximo à Suíça, ali, Banrisul, onde as pessoas dependem de outros, dos clientes que vêm normalmente de carro. Né? Então ali, essa modificação, ela vai ter que acontecer, mas junto com isso, uma mudança de educação das pessoas. De paradigma, inclusive, de meio de transporte. Essa questão pública, de transporte público, eu chamo muita atenção, e eu tenho muito como referência a Porto Alegre. Né? Eu moro em Porto Alegre, fim de semana eu vou lá e fim de semana eu passo aqui, mas eu tenho escritório tanto aqui quanto lá. Mas me chama muita atenção o seguinte: Porto Alegre tem o ponto central, que é o centro, onde todos os ônibus descarregam as pessoas. Né? Desculpa o termo descarregar. Aqui em Lajeado, salvo o melhor juízo, nós não temos um centro
um ponto central dos ônibus, ou se tem, tu me corrija, onde toda pessoa que vem de Carneiros, que vem de Estrela, ou que vem do bairro Montanha, como que é esse fluxo necessário, que estabeleça um ponto central aqui, um central de descarregamento de ônibus. Existe isso em Lajeado ou não? Não. Isso, eu vejo como importante isso aí. E é um problema. Nós temos assim, nós temos ônibus entrando de todas as cidades da região fazendo urbano em Lajeado. Aí nós fizemos uma reunião e falamos para eles, olha, isso tem que parar. Isso não pode acontecer. Por quê? Um ônibus, com o tamanho que é um ônibus, descer toda Benjamin Constant para descarregar um passageiro lá no hospital, por exemplo, e todos os ônibus fazendo isso, então não serve. Uma outra coisa que não serve, por exemplo, é os ônibus que vêm de outras cidades, e isso, por exemplo, vamos pegar o caso de Porto Alegre. Porto Alegre, Viamão. O ônibus de Viamão sai de Viamão e vai pegando as pessoas até a divisa. Quando chegou na divisa, em Porto Alegre, ali na Lomba do Sabão, Lomba do Pinheiro, não abre mais só para descarregar, só abre a porta da frente. Sim, é isso aí. E aqui isso não acontece. Não acontece. Não, por quê? O ônibus que vem de Santa Clara, via Venâncio, Santa Clara, Arroio do Meio, Estrela, eles vêm pegando as pessoas, fazendo concorrência, inclusive, para as empresas que estão aqui estabelecidas e que fazem transporte. É que ocorre lá já. Exato, mas daí o seguinte, tá, mas e vocês não viram isso, a fiscalização? Nós sabemos que há deficiências de horários. Então, nós fomos deixando estas coisas acontecer, só que elas não vão continuar. Já avisamos, inclusive, os empresários que fazem linhas intermunicipais e suburbanas que isso não vai acontecer mais. Logicamente, isso ocasionou uma reação, né, onde o empresário, para continuar fazendo isso, inclusive com uma tarifa menor, sabe? Então, assim, sai de Arroio do Meio, pega no Poço do Arco e vai pegando e até chegar aqui com uma tarifa menor do que o urbano de Lajeado. Então, o que acontece? Alguns empresários, inclusive, fizeram algumas pressões no sentido de colocar a comunidade, os usuários, contra essas decisões que estão sendo tomadas. De que os ônibus não entrariam mais. Não. Eles vão entrar até um ponto de desembarque, um terminal rodoviário. Terminal rodoviário. E aí esse terminal rodoviário as pessoas vão ser ali, elas vão ter as conexões que elas precisam fazer. E como existe bilhetagem eletrônica, quer dizer assim, você não vai pagar uma segunda passagem. Não, você já está inclusa na sua passagem, você só passa seu cartão e você vai usar um outro ônibus sem pagar uma nova tarifa. Estas modernidades, elas precisam acontecer, só que nós não podemos nos comparar, por exemplo, assim, e isso não é demérito para outras cidades menores que Lajeado. Para esse tipo de comportamento, nós temos que nos comparar com Porto Alegre, nós temos que nos comparar com Caxias e não podemos nos comparar, por exemplo, com Arroio do Meio, com Santa Clara, que a realidade é outra. Até porque Lajeado é uma cidade grande já. Exato. E nós temos um fluxo e uma demanda que extrapola as nossas capacidades de atendimento. Então, se nós não formos eficientes, rápidos, né, nós vamos ter a perpetuação de problemas que tinham há 10 anos atrás e que vão continuar tendo daqui a 15 anos. Nós precisamos estancar os problemas que nós podemos estancar à medida que eles vão acontecendo. O bom disso é que o Ministério da Cidade exigiu que os municípios com mais de 20 mil habitantes façam o seu plano de mobilidade urbana mirando 2030. Então, quer receber dinheiro dos ministérios, tem que apresentar o seu plano de mobilidade urbana. Como nós vamos pensar Lajeado em 2030? Isso vai ser um aglomerado urbano onde nós vamos depender do que pensa Arroio do Meio. Por onde vêm as pessoas? Quais são as medidas administrativas do trânsito em Arroio do Meio, em Santa Clara, em Cruzeiro do Sul? Vai ser um aglomerado urbano. Mas nós temos que fazer esse projeto, né, hoje. Nós temos que fazer ele hoje, nós temos prazo até abril para fazer a entrega. É um projeto caro, é um projeto que demanda de pessoas que têm que ter conhecimento na área, que extrapola a capacidade de um coordenador de trânsito. Nós fazemos o dia a dia, né? É uma visão de futuro mais a longo prazo. Euclides, Rodrigues, sabe que essa preocupação tu vai trazer no nosso próximo programa? E eu acho que foi muito interessante e nós vamos começar o nosso próximo programa semana que vem e nós vamos falar sobre o centro, sobre a questão da retirada dos automóveis, que eu acho uma decisão muito importante, muito sensível à comunidade, mas que é necessária.
Então, até o nosso próximo programa, quando vamos entrevistar de novo esse técnico fabuloso que está fazendo um trabalho muito bom em Lajeado, Euclides Rodrigues. Até o próximo episódio. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.